que vamos para mais uma aulinha de ciências. Hoje, para a gente falar, queridas crianças do nono ano, sobre elementos químicos, parte 2, elementos químicos, o retorno, né? Veja só. Então, na aula passada a gente falou dos elementos químicos, a gente falou como é que representa o elemento químico, inicial do seu nome em latim. A gente viu que o número que a gente coloca em cima lá do símbolo é o número de massa, o número que a gente coloca embaixo é o número atômico. Então a gente vai partir dessas informações que a gente obteve na primeira aula desse tema e vamos colocar em vamos colocar em prática nessa segunda aula sobre o mesmo tema. Vamos que vamos. Pessoal, eu quero falar para vocês que existem átomos isótopos, átomos isóbaros e átomos isótonos, né? Pessoal, que era para ser um N, né? A gente vai corrigindo aos poucos, ó. Átomos isótopos. Átomos isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massas, diferentes números de nêutrons, beleza? A gente chama de átomos isótopos. Inclusive, olha que brilhante observação. Todos os isótopos são sempre átomos do mesmo elemento químico. Obviamente que sim, porque o que é elemento químico? Um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Então, posso dizer para vocês que elemento químico é o conjunto de todos os isótopos, né, daquele átomo, ok? Olha aí, elemento químico é o conjunto de todos os isótopos daquele átomo, beleza? Então átomos isótopos são sempre do mesmo elemento, porque eles têm sempre o mesmo número atômico, ok? Então veja só o exemplo aqui, eu tenho lítio, número atômico 3, lítio, número atômico 3, lítio, número atômico 3, ou seja, número atômico igual, então eles são isótopos, inclusive por ter número atômico igual, número de prótons iguais, eles vão ser do mesmo elemento lítio, né? Mas perceba que eles vão ter diferente número de massa. Esse aqui tem número de massa 6, esse tem número de massa 7 e esse tem número de massa 8. E se tem números de massas diferentes, tendo o mesmo número de prótons, obviamente o número de nêutrons também vai ser diferente. Para eu saber o número de nêutrons, eu falei para vocês na aula passada, é só pegar o de cima e diminuir pelo de baixo. Então, o número de nêutrons aqui vai ser 3, esse aqui vai ser 4, e nesse aqui vai ser 5, ok? Átomos isóbaros. Os átomos isóbaros são aqueles que têm o mesmo número de massa, que era para ser A. Meu Deus, mas eu estava voando quando fiz esses slides. Desculpa, pessoal. Aqui é para ser o A, como a gente aprendeu na aula passada. O número de massa a gente apresenta por A, ok? Então, são aqueles que têm o mesmo número de massa. E o número de massa a gente coloca na parte de cima, ou seja, a gente sobrescreve, né? Sobrescreve, coloca lá na parte de cima. Então, perceba, aí vai ter diferentes números de prótons. Opa, você tem diferentes números de prótons, ou seja, tem diferentes números atômicos, Z. Então, vão ser átomos de elementos diferentes, né? E também vai ter diferentes números de nêutrons. Então, veja que eu tenho aqui o cálcio, né? E aqui eu tenho o argônio. Perceba que eles vão ter número de prótons diferentes, ou seja, número atômico diferente. Por isso, esse aqui 20, esse aqui 18. Por isso que vão ser átomos de elementos diferentes. Aqui o elemento cálcio e aqui o elemento argônio. Mas, apesar de ter número de prótons, número atômico diferente, o número de massa é igual. Opa! Se o número de massa é igual, o número de massa que a gente apresenta por A, professor Renê, tio Renê, que é isso? Botou o M aqui, não pode, que é um A. Beleza? Então eles têm igual número de massa. Então, se eles têm igual número de massa, apesar de ter prótons diferentes e nêutrons diferentes, eles são átomos isóbaros. E por último, vamos para os átomos isótonos. Os átomos isótonos são aqueles que, apesar de ter número atômico diferente, portanto, são de elementos diferentes, apesar de ter número de massa diferente, eles têm iguais números de nêutrons. Então, são aqueles que têm
o mesmo número de nêutrons, o Nzinho aqui, né? N, não M. Então, para eu saber o número de nêutrons, pego de cima e diminuo do de baixo. Então, eu tenho aqui o berílio e o boro. Aqui, número atômico 4, número atômico 5. Então, diferente, por isso que eles são elementos diferentes. O número de massa também é diferente. Mas se eu subtrair o de cima pelo de baixo, o berílio vai ter 6 nêutrons. Se eu pegar esse e fazer a mesma coisa, o de cima pelo de baixo, o boro também vai ter 6 nêutrons. Então, apesar das massas serem diferentes, os números atômicos também serem diferentes, o número de nêutrons é igual, por isso que eles são isótonos. Tem até uma regrinha, veja só, isótopos, olha o pezinho, então igual ao número de prótons, portanto, mesmo elemento. Isóbaros, olha o Azinho, A de massa, né? Porque aqui é para ser A. Então, igual ao número de massa. Isótonos, olha o Nzinho, igual ao número de nêutrons. Fiquei uma regrinha aí, não uma regra, desculpa, mas uma dica, né? Para você lembrar com mais facilidade. Vamos que vamos continuar praticando, colocando em prática, portanto, o que a gente aprendeu na aula passada. Agora, vamos diferenciar átomos neutros de íons. O que são átomos neutros? Átomos neutros são átomos cujo número de prótons, ou seja, o número de cargas positivas no núcleo, é igual ao número de elétrons, ou seja, o número de cargas negativas na eletrosfera, beleza? Por isso que ele é dito neutro, porque as cargas positivas, por ser igual às cargas negativas, um está neutralizando o outro, beleza? Então, átomos neutros, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aí eu trouxe aqui essas duas imagens para a gente pensar, né? Pessoal, aqui no núcleo eu tenho 1, 2, 3, 4 prótons. Na eletrosfera eu tenho 1, 2... Não, desculpa, eu estou sabendo nem contar. Ó, no núcleo eu tenho 1, 2, 3 prótons. E na eletrosfera eu tenho 1, 2, 3 elétrons. Número de prótons igual ao número de elétrons. Portanto, aqui é um átomo neutro. Aqui do mesmo jeito. Aqui é que é ruim de contar. Não vou nem contar. Deixa eu tentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no núcleo eu tenho 10 prótons. E na eletrosfera, se eu tiver 10 elétrons, ou seja, o número de prótons igual ao número de elétrons, aí é um átomo neutro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E isso, 10 prótons, 10 elétrons, átomo neutro. Mas nós também temos os íons. Os íons é quando quebra essa simetria, né? Quebra essa paridade, ou seja, o número de prótons, de cargas positivas, vai ser diferente do número de elétrons, ou seja, de cargas negativas. Então, quando não tem mais essa igualdade, ou tem mais prótons, ou tem mais elétrons, aí eu tenho íons. Logicamente que quando eu tenho mais prótons, vão ser íons de cargas positivas. Quando eu tenho mais elétrons, eu tenho íons de cargas negativas. Beleza? Então, os íons, quando o número de prótons lá do núcleo é díspare, ou seja, diferente, né? Quebra a simetria do número de elétrons lá na eletrosfera. E podem ser, pode ser, o professor nessa aula tá demais, né? Era para ser podem ser. E os íons podem ser cátions ou ânions. Os cátions é quando perde elétrons. Quero que vocês entendam que o átomo ou ele ganha cargas negativas ou ele perde cargas negativas, né? Não tem esse negócio de perder carga positiva, porque as cargas positivas estão ali no núcleo, guarnecidas, protegidas lá no núcleo. Os elétrons é que estão soltinhos ali na eletrosfera. Então, como os elétrons que estão soltinhos, então, ou perde-se carga negativa ou ganha-se carga negativa. E no caso dos cátions, perde-se carga negativa. Se você perde carga negativa, você vai perder elétrons, portanto, então você vai ficar com mais prótons. Então, você vai carregado positivamente. Então, você perde e fica positivo. Interessante, né? Era para ser o contrário, né? Então, os cátions perdem elétrons.
Então, aqui eu tenho um cátion, e esse cátion ó, perdeu 2, desculpa, aqui eu tenho um átomo neutro, né? Aí esse átomo neutro perdeu 2 elétrons, aí ficou, portanto, carregado positivamente 2 vezes. Perceba que o átomo neutro, a gente representa aqui pelo símbolo do seu elemento, né? E sem nenhuma carga em cima. Então, se não tem nenhuma carga em cima, está subentendido que é um átomo neutro. Agora, quando tiver uma carga em cima, aí é um íon. Perceba que é uma carga positiva. 2 mais, se fosse 1 mais, tinha perdido um elétron. Como é 2 mais, quer dizer que perdeu 2 elétrons. Magnésio, 2 mais, ok? Então, se perdeu, ficou com cargas positivas, e se ficou com cargas positivas, é um cátion. O ânion é justamente o contrário. O ânion você faz é ganhar elétrons. E se você ganha elétrons, quer dizer que você ganha cargas negativas. Então, o oxigênio ganhou 2 elétrons, ficou... Quando ele estava assim, ele estava neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Ele ganhou 2 elétrons, ele ficou 2 menos. Se ele tivesse ganhado um elétron, seria só menos, né? Mas 2 elétrons, 2 menos. Beleza? Tranquilo? E agora vamos para o nosso último slide. Então, lógico, pessoal, que o tempo é muito exíguo. Eu estou tentando repassar o máximo que eu posso num tempo tão curto, ok? Mas vamos lá. Átomos isoeletrônicos. Os átomos isoeletrônicos, se eles fossem isótopos, eles teriam o mesmo número de prótons. Se eles fossem isóbaros, o mesmo número de massa. Se eles fossem isótonos, eles teriam igual número de nêutrons. E se eles são isoeletrônicos, eles têm o mesmo número de elétrons. Veja só. Veja, o sódio, Na é sódio, tem 11 prótons. Se ele fosse neutro, ele teria 11 elétrons. Mas se tem um maisinho aqui, quer dizer que ele perdeu um elétron. Então, ele não vai ter mais 11 elétrons, ele vai ter 10 elétrons. Mesma coisa aqui do oxigênio. O oxigênio tem 8 prótons. Se ele fosse neutro, se ele não tivesse nenhuma carga, ele teria 8 elétrons. Mas ele tem 2 menos, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 8 e ganhou mais 2, então ele tem 10 elétrons. E aqui o neônio, do mesmo jeito. Tem 10 prótons. Como não tem nenhuma carguinha aqui em cima, quer dizer que ele é neutro. Então, se ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Então, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, perceba que o outro e também esse outro tem o mesmo número de elétrons, por isso que eles são isoeletrônicos. Uma regrinha. Aqui só tem um maisinho, está subentendido que é 1 aqui, né? Está subentendido que é 1. Então, sempre que é mais, você faz o contrário, subtrai. Então, aqui é 1 mais. Então, você pega 11 menos 1, número de elétrons, 10 elétrons. Sempre que é menos, você faz é somar. Então, aqui tem 8 prótons. Para eu saber o número de elétrons, deveria subtrair, né? Mas a gente troca, faz a somar. 8 mais 2, 10 elétrons. E aqui não tem o que fazer, porque se é neutro, o número de prótons é automaticamente igual ao número de elétrons. Então, pessoal, logicamente que o professor de sala vai passar atividades, trabalhos e, se necessário, se aprofundar em uma ou em outra coisa que eventualmente eu deixei de falar. Então, pessoal, ou não me aprofundei. Então, pessoal, é sempre um grande prazer repassar um pouco de conteúdo para vocês e até nosso próximo encontro e